Bem, penso que podemos dar início a mais uma reunião de Câmara. Um agradecimento especial aos senhores vereadores do Partido Socialista por terem aceitado a antecipação desta reunião ordinária. Se estiverem de acordo, iríamos começar. Hoje não há nenhuma ata para ser votada. Não sei se antes da ordem do dia algum dos vereadores quer intervir. Não. Então vamos ao único ponto de ordem de trabalhos que se prende com o enquadramento estratégico, documentos previsionais para 2021, orçamento, grandes opções do plano e mapa de pessoal. Eu pedi à vereadora, à vice-presidente Filomena Sintra, para explicar de um modo sucinto estes documentos. Bom dia a todos. Não sei se ouvem bem assim ou se tenho que ligar aqui o microfone. Ouvem? O orçamento para 2021 é um orçamento cheio de particularidades. Primeiro porque tivemos, em 2019, tivemos eleições, como sabem, com todos os atrasos que já vinham acumulados, com tudo o que isso significou, e nunca fizemos uma revisão em baixa desse mesmo orçamento, mas sabemos todos que há um conjunto de obras, ações, regulamentos, propostas, obrigações que vieram sobrepor-se ao orçamento de 2020. Desafortunadamente, em 2020, temos assistido ao que todos vivemos, que dispenso pormenorizar, mas a pandemia, para além de trazer toda uma preocupação de saúde pública e um foco do país, da Europa e do mundo para as questões da saúde pública, houve um reflexo direto e indireto na ação municipal de grande relevo e que se traduz numa maior responsabilidade de execução para 2021. Designadamente, tivemos serviços fechados, tivemos a administração, no geral, sem interação com os próprios municípios, sem capacidade de resposta, tivemos a prorrogação de prazos de um conjunto de instituições, desde jurídicas, tribunais de contas, etc., entidades financiadoras, e também dentro do próprio funcionamento da estrutura tivemos um grande tempo a funcionar em turnos, temos alguns funcionários que tiveram o seu isolamento e estão, tudo isso se tem traduzido nas dificuldades de execução daquilo que já era difícil executar para 2020. Acresce que todo o mundo à nossa volta também teve essas consequências, nomeadamente os fornecedores, os empreiteiros, aquilo que eram prazos de fornecimento médios de uma semana, 15 dias, há equipamentos que têm demorado 7, 8 meses. Olha, um exemplo, as câmaras de filmar para estas reuniões, ainda não temos câmaras de filmar, chegaram umas que não funcionam e foram encomendadas em fevereiro. Tudo isso na parte externa, por exemplo, com os empreiteiros, aquilo que é fornecimento de produção externa, válvulas, tubos, equipamento eletrónico, também tivemos as fábricas paradas a nível nacional, europeu e mundial, portanto houve uma ruptura também dos fornecimentos. Tudo isso fez com que alguns empreiteiros tiveram que suspender a atividade, colocar mesmo em layoff, porque não lhes compensava ter a mão de obra disponível se não tinham peças necessárias para a execução das obras. Um grande exemplo disso foi o passadiço de altura, que aquilo que era difícil era ter conseguido uma autorização por parte da APA para que as obras decorressem durante o verão, foi conseguido porque era uma imposição da gestora em fevereiro de 2020, a imposição, ou melhor, a exigência que a obra tinha que estar concluída em 2020, e nessa sequência a Agência Portuguesa do Ambiente, por exemplo, anuiu excepcionalmente permitir frentes de obra do passadiço no verão. Desafortunadamente, e como todos sabemos, depois tivemos o impacto dessa pandemia, na altura já dava sinais noutros lados do mundo, e acabámos por ter que suspender a obra meses de igual forma. Portanto, este é um enquadramento entre o político, estratégico, conjuntural
e que condicionem muito a execução do orçamento, que se o 2020 já era difícil, 2021 tornou-se mais difícil. Tudo isto que estou a dizer vai-se verificar no relatório de gestão de 2020, que só há de ser apresentado em março, mas obviamente que já sabemos que há capítulos cuja gestão terá um nível muito baixo. Depois também tivemos que redirecionar fundos e apoios para apoiar as famílias, as empresas, as instituições, e houve decisões, algumas difíceis, e tivemos que, dentro do orçamento também não tínhamos verba excedentária, realocar, e aí fomos buscar as verbas às atividades culturais e desportivas para realocar e desenvolver algumas atividades. Por exemplo, tivemos que comparticipar dos equipamentos para o Hospital de Faro, à semelhança dos dois municípios. Por exemplo, só aí estamos a falar de 75 mil euros, que para Castro Maria são significativos, e muitas outras coisas, os equipamentos de proteção para os bombeiros, para as instituições, os apoios extraordinários, que nos vimos que acabámos todos por deliberar em unanimidade, nomeadamente dos vales de compras, do apoio à família, etc, etc. Posto isso, é preciso perceber que toda essa carga veio transferir-se para o Orçamento 2021 e, portanto, deixou-nos muito pouca margem para introduzir novas coisas em 2021. Mesmo assim, o ano 2021 é um ano em que temos duas grandes coisas que ainda vão alterar esta proposta que agora apresentamos. Designadamente, as transferências de competências que nós adiamos em todos os setores, fomos adiando sucessivamente. Em 2021 é uma inevitabilidade, há um conjunto de competências que temos que as assumir e, ao assumir essas competências, temos que transformar, também repensar a nossa estrutura orgânica e nossa estrutura de despesas e de receitas. Para dar um exemplo, competências na área das praias e frente mar. É aquela que se traduz mais no nosso dia-a-dia, já no imediato. Passamos a integrar competências da capitania, já dia 1 ou 2 de janeiro, 2 de janeiro, e também da Agência Portuguesa do Ambiente. Sabemos dos valores apurados que iremos receber, em média, para 2021, cerca de 10 mil euros, vejam só. Mas todas as competências desempenhadas por estes dois organismos vão ter que ser já desempenhadas pelo município. Ou seja, tal como sempre assumi e foi colocado nos pareceres e assim também votado e por assim percebido, estes territórios sem grande dinâmica empresarial, uma competitividade empresarial relativa e comparativa com outros municípios, passam-se a ter cada vez mais dificuldade em desempenhar com eficiência e eficácia essas competências, porque não nos são transferidos instrumentos necessários para que se possam fazer. Como é que, com uma receita expectável tão reduzida, vamos passar a licenciar toda a atividade na frente mar, vamos passar a fiscalizar os apoios de praia, vamos fazer concursos, vamos ter que ter advogados, 10 mil euros será provavelmente aquilo que poderemos ter que pagar só para apoio jurídico num dos concursos dos apoios de praia, por exemplo. Os valores arrecadados pela APA só terão reflexo financeiro na estrutura do município, são as licenças dos apoios de praia, para 2022, mas também estamos a falar na ordem dos 20 mil euros. Isto tudo para dizer que este orçamento ainda vai ter que levar uma proposta de integração, mas achámos prematuro, porque ainda não temos os valores indicados por cada entidade, valores estimados, então achámos prematuro integrar de uma forma pouco exigente ou pouco rigorosa no orçamento, porque já é tão... tem tão pouca elasticidade, optámos por não integrar essa componente das competências no orçamento, ainda que as tenhamos que desenvolver já, ou seja, vem cá alguém dia 2 de janeiro e a Câmara Municipal tem que estar devidamente afinada, todos os seus serviços, estruturas de taxas e licenças, a unidade de ambiente, a unidade do licenciamento, para tratar dos licenciamentos necessários
da fiscalização e da ação necessária. Mas vamos, em paralelo, fazer uma proposta de reestruturação da estrutura orgânica do município para poder saber se é a unidade do ambiente, se é a unidade de obras municipais, se é a unidade do urbanismo, se é a unidade da cultura. Isso implica uma reflexão mais profunda. Outras câmaras será mais fácil porque têm mais secções, mais unidades de gestão, têm diretores de departamento e isso torna-se tudo mais simples. Aqui, o serviço jurídico é só um que apoia todas as áreas, os fiscais são só 2 que apoiam todas as áreas, não há um serviço de fiscalização para cada unidade. Portanto, isto implica aqui uma reflexão e precisamos do conhecimento das outras entidades que deixam de ter essas competências e isso ainda não foi possível, portanto, e daí não estar refletido na estrutura orgânica que aqui apresentamos. E depois outra proposta que vamos ter que fazer é a revisão do orçamento, dentro em breve, provavelmente, nem sei se não terá que ser feita ainda este ano, que é a integração do contrato com a Verde Lago, um protocolo assinado em 2000 sobre as contrapartidas da Verde Lago para o município. É um protocolo que, em bom rigor, devia ter sido monitorizado, esmiuçado, mesmo que a Verde Lago tivesse suspensa a sua atividade, porque a Verde Lago foi pagando, não ao município, mas, por exemplo, à Administração Central, pagou cerca de 3 milhões de compensações, 3 milhões de euros, e essa Administração Central deveria ter investido no espaço territorial com impacto ligado à Verde Lago, aos impactos da Verde Lago, e, portanto, é um protocolo que nunca foi monitorizado, está agora a ser monitorizado, já temos valores apurados, mais ou menos, e vai implicar também uma revisão em alta do nosso orçamento. Estamos a falar de um protocolo que, de apoio direto ao município, será fechado na ordem dos 3 milhões e meio, 3 milhões e 200 mil euros, e terá um cronograma de 2 a 3 anos, sensivelmente, mas tem uma outra componente que não depende do município, já foi paga e comprovadamente paga à Administração Central, e a Administração Central também tem que, com esse protocolo, definir onde é que vai investir neste espaço territorial. Não obrigatoriamente no município de Castro Marim, mas na zona ligada ao desenvolvimento económico da Verde Lago. E daí que também não tínhamos tido condições de introduzir o protocolo por uma questão de rigor aqui no orçamento. Quando fizermos a componente que nos vai ser suportada, contrariamente ao que também estava pensado, em que poderia ser a Verde Lago a desenvolver diretamente algumas ações, teremos que ser nós a desenvolvê-las e reembolsar o pagamento ou a despesa através do protocolo. Estamos a pensar, e já está consensualizado mais ou menos com a Verde Lago, e portanto já se pode avançar e também está transposto aqui para o documento, várias áreas de intervenção. Requalificação de toda a argola da lagoa e frente de mar, parque de estacionamento, sim ou não, depende, porque temos uma candidatura aberta neste momento para esse parque de estacionamento e se conseguirmos ter o financiamento comunitário, apenas vamos exigir à Verde Lago a contrapartida nacional. O pavilhão, o centro multiusos, o pavilhão desportivo de altura, também temos o projeto, também será uma das obras a financiar no âmbito do protocolo. A requalificação, parte da requalificação da 24 de junho, especialmente nas zonas a nascente, zonas que são contíguas e até espaçam a própria área do plano, também fará parte das nossas prioridades de apoio no âmbito do protocolo. A rotunda da Praia Verde, porque a Praia Verde é um dos acessos, será um dos acessos para o próprio empreendimento, especialmente para o hotel da Verde Lago, e algumas zonas jardinadas e algumas outras pequenas intervenções também ligadas especialmente ao espaço urbano de altura. Pensamos que é uma oportunidade única, o empreendimento da Verde Lago já retomou os seus trabalhos,
dentro daquilo que pode, não é? Ainda existe um plano pormenor, já houve uma conferência procedimental e só precisa de afinar as últimas coisas. Esse plano pormenor, essa alteração, nada impede que os trabalhos se desenvolvam, porque a Vertelago já havia pago os alvarás em 2010 e, portanto, quando tivemos o protocolo alterado, que não depende só da Câmara e da Vertelago, depende também da CCDR e Turismo de Portugal, iremos fazer uma revisão a este orçamento para introduzir essas componentes. Daí que as componentes Rua da Lagoa não apareçam aqui com reflexo financeiro, porque quando encaixarmos os 3.200.000 euros, iremos encaixar também essas obras a desenvolver. Porque não há espaço para estar a encaixar uma coisa para a qual não temos o protocolo assinado, ou revisto, ele assinado por STAEL. Depois também de relevante e importante sobre o quadro, sobre o que nos propomos agora, são as obras que demoram, umas por força das dificuldades e outra por força de todos os atrasos que têm acontecido e do acoplar de um conjunto de condicionantes. Exemplo, e que também está devidamente evidenciado no documento que se apresenta. A Ciclovia 125/6. Temos desde 2017, no PAMUS, Programa de Apoio à Mobilidade, a verba aprovada para fazer a Ciclovia 125/6. Acontece que, tal como já expliquei várias vezes, neste quadro de unidade de apoio tivemos que fazer sempre planos de integração, planos estratégicos de integração, são definidas as verbas para cada município dentro desses planos estratégicos e depois temos que fazer uma candidatura específica para definir a elegibilidade do investimento, ou seja, definir exatamente se aquilo que queremos fazer é elegível, se está dentro dos quadros da União Europeia, das regras gerais de cofinanciamento, etc. Essa candidatura específica só pode ser apresentada quando abre o aviso. O aviso do PAMUS abriu há muito pouco tempo, no final do ano passado. Foi apresentada a candidatura em março deste ano, já depois da verba aprovada e consignada para o efeito, já depois definidos os termos de referência, mas infelizmente a entidade gestora muito trabalha, mas tem poucos recursos para as obrigações que imperam sobre a gestão deste quadro comunitário de apoio, não consegue fazer a aprovação específica dos termos de financiamento. E o que é que acontece? O Tribunal de Contas só quer essa aprovação específica. E estamos há 7 meses com a obra adjudicada, à espera de um documento de uma administração que não consegue, fruto do que temos vivido, e então agora estamos numa fase intermédia a ver se, e houve a abertura da parte da CCDR para nos passarem uma declaração para que possamos enviar o contrato da empreitada da 125/6 para o Tribunal de Contas. Isto é tudo complexo. O que é que isto representa? Que o esforço financeiro do município para esta obra continua ali cativo, mas não podemos realocar outras obras, mas não o podemos retirar porque isto ainda precisa de ir para o Tribunal de Contas, mas também não estamos a executar e estamos em risco, inclusive, de poder a obra cair caso o empreiteiro não mantenha a proposta. Isto são tudo coisas alheias à vontade do município e penso que haverá bom senso e alguma tolerância por parte das entidades envolvidas para que, mesmo assim, seja prosseguido visto. Outros municípios não têm problemas destes, porque há municípios que não precisam do fundo comunitário para ter tesouraria e para ter disponibilidade orçamental para pagamento às suas obras. Não é a realidade de Castromarim e em Castromarim costumo dizer que é muito mais difícil de gerir porque tem que se fazer permanentemente este equilíbrio entre o deve e o haver e quando alguma coisa desalinha põe tudo em causa. Temos também a rede de abastecimento de água ao Pisabar, uma obra que já devia estar terminada em dezembro de 2020, é uma obra que ainda não começou, foi contratada, foi consignada, o empreiteiro entrou no processo de falência e agora estamos numa fase de subrogação da posição contratual ao segundo concorrente. Qual é a condição sine qua non para isso poder acontecer? O segundo concorrente está predisposto a fazer a obra com o preço do primeiro.
Portanto, não é assim tão simples, já houve uma anuência, ainda não trouxemos o acordo à Câmara, que será a entidade, o órgão competente para o aceitar, mas já existe um acordo definido, os termos do acordo, para que se passe a obra para o segundo concreto. O que é que vai acontecer? Esta obra vai toda cair em 2021, o que não era previsto. A rede de rega da Várzea do Alvelei, estamos a falar de cerca de 1.800.000 euros. Tem havido muitos atrasos na obra. A obra neste momento está parada por força do plano de contingência do empreiteiro, a indicação da diretora regional de saúde, medidas internas da empresa, e portanto, para além da obra já ser difícil, tem dificuldades técnicas a superar, também tem estado parada, tem tido imensas dificuldades no fornecimento de bens. Portanto, esta obra vai toda subcarregar o ano de 2021. Temos envolvente da Casa do Sal, felizmente vai começar dia 11 de dezembro, portanto, para a semana a obra começará, já foi consignada. Felizmente, depois de muitos atropelos que todos sabemos, desde a aprovação do estudo prévio, desde a alteração ao projeto, desde o concurso ficou vazio, desde o projeto foi alterado para podermos lançar a obra novamente, conseguimos de todo esse processo, audiência prévia, etc, ter agora o visto do Tribunal de Contas, também nos fez muitas questões a propósito desta obra. Vai toda cair em 2021. Sendo de atividades náuticas da barragem do Alvelete, aquilo que era um problema das piscinas, e se punhamos as piscinas, não punhamos as piscinas, hoje, infelizmente, esta obra está a andar agora a um ritmo considerável. Houve problemas que vieram aqui e foram apresentados aqui à Câmara. Esta obra teve problemas de implantação, agora está a decorrer normalmente. Haja água para colocar as ditas piscinas para usufruto no próximo verão. Portanto, agora já o nosso problema, imagina só, andámos aqui a discutir de 2, 3 anos o que era as piscinas, não eram as piscinas, e agora nunca pensaríamos nós, estamos numa situação em que a cota mínima para a qual foi projetada as piscinas, que era o ponto mínimo da cota da barragem historicamente, agora já não é o mínimo, porque passámos a ter, infelizmente, um outro mínimo muito mais abaixo daquilo que era aquilo que era conhecido. E, portanto, queremos nós que tudo corra bem para que no próximo verão possamos ter água, e isso significa que também vamos ter o Centro de Atividades Náuticas a funcionar. Infelizmente, a Administração Central está a trazer muitas dificuldades ao licenciamento do projeto particular, muitas mesmo, incompreensíveis dificuldades, dado que o projeto é o mesmo, dado que o princípio do projeto é uma interligação pura com o Centro de Atividades Náuticas, a componente do município, mas todos os parceiros vieram novamente desfavoráveis. É uma coisa que temos que tentar perceber junto à administração, ajudar o promotor, porque de facto não entendo porque tantas dificuldades. Honramos os nossos compromissos em 2020 com o pagamento com as transferências para a cegonha branca. O lar já teve as vistorias finais todas, está na fase das vistorias para a licença de utilização e um pequeno pormenor para a NPC, e, portanto, sobre esses compromissos para 2021, teremos um enorme, que é unânime por nós todos, que é a comparticipação do lar de Alzheimer de Castro Marim e, diria, do Algarve. Este lar de Alzheimer não é mais uma estrutura municipal do Conselho, é uma estrutura que foi financiada num quadro e negociado nesse quadro, em que havia um compromisso de que este projeto seria claramente um lar de Alzheimer. Muitas vezes fazem-se os projetos ou fazem-se as candidaturas muito vocacionadas para o texto do aviso, e aqui o aviso, a prioridade no Algarve é estruturas de apoio à demência. O lar de Alzheimer, projetado pela Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, e também com a confiança e tudo aquilo que o município foi transferido para o gestor e fez parte desse processo, mereceu essa distinção enquanto estrutura de prioridade de apoio
no Algarve. Há pouca verba, como sabem, estes avisos demoraram 4 anos a sair na área do mapeamento da Segurança Social. Isto é na área da Segurança Social, embora seja tudo gerido na mesma estrutura, é o mapeamento das estruturas sociais, tal como o da saúde demorou muito tempo a sair, o da Segurança Social também. E nós aqui temos um compromisso muito grande, e aí há uma responsabilidade nossa política em conseguir transmitir aquilo que são as nossas decisões. Nós repusemos a taxa de IMI no ano passado, com um compromisso que iríamos financiar até 25%, não necessariamente 25%, mas até 25% da estrutura do lar. Eu diria que estamos a financiar o dobro deste lar de Alzheimer, por exemplo, do que financiámos o lar da altura, mas sentimos que é uma estrutura importantíssima para a vida social humana dos algarvios, dos castro-marinenses, mas também um fator de empregabilidade na própria Vila de Castro Marim e dinâmica na Vila de Castro Marim. Acreditamos, e penso que todos que estão aqui também acreditam, que uma estrutura deste género trará novos empregos, novas qualificações para o nosso território, novas famílias, e tudo isto é um investimento de elevado interesse municipal, daí este esforço. Estamos a trabalhar no acordo, porque vamos sujeitar este acordo ao Tribunal de Contas, é uma verba muito avultada para poder ser deliberada pontualmente, está sujeita a visto, mas este é o nosso compromisso e no orçamento pensamos honrar já como está esse nosso compromisso já em 2021, à medida que a obra avança. A obra está em fase de audiência prévia dos interessados, são cerca de 4.200.000 euros. Há um empréstimo aprovado também para uma componente da obra. O incentivo é na ordem de 1,8 milhões de euros para a componente de obra, e aqui temos de sentir que isto é da Santa Casa, são os pais da obra, mas nós somos aqui os padrinhos, os tutores, nós, município. Quando digo nós, é o município, porque quem contribui para que isto possa acontecer são os castro-marinenses contribuintes. Depois também temos que fazer uma clara reflexão, estamos a fazer há cerca de um ano, sobre o modelo de financiamento dos bombeiros de Vila Real, Santo António e Castro Marim, que, tal como já falámos várias vezes, não devem estar dependentes de uma vontade casuística do município, mas sim de um modelo ao plano da vontade política anual de cada um de nós, e é nesse modelo que estamos a trabalhar, ter um mecanismo de apoio independente e que funcione regularmente. Isso parece simples à partida, mas quando metemos a mão na massa, como se costuma dizer, é que as dificuldades se traduzem em novas aprendizagens, e daí que ainda não esteja conseguido, mas é outro grande desafio para 2021. A nível do passadiço de altura, está a obra, janeiro, fevereiro estará terminada, provavelmente. Estamos a fazer uma candidatura para fazer candidatura para fazer projetos para o desenvolvimento do plano de praia da altura, do Cabeço e da Praia Verde, ou seja, o POC, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, obriga a que haja vários planos de praia. Para podermos usar a praia, temos de ter um plano para como é que usamos essa praia, desde estacionamentos, acessos, casas de banho, etc, etc. E nós estamos a fazer uma candidatura ao POCUR, já com o acordo da APA, para fazer um projeto integrado para o plano de praia da altura, portanto, parque de estacionamento da altura e toda a envolvente, ligar ao plano de praia do Cabeço e, não sendo prioritário para a APA, porque era uma exigência da APA para com a Verde Lago, integramos também o plano de praia, que ainda não está feito, não está definida, prioridade, da Verde Lago. A ideia é fazer a ligação, ter um projeto de ligação da Praia da Altura à Praia do Cabeça e requalificar os parques de estacionamento que bem precisam. De mais relevante dessas áreas, penso, dessas grandes obras físicas, porque o orçamento vai muito para além dessas grandes obras físicas, também temos o plano pormenor número de altura, cuja despesa e a receita estão devidamente equilibradas,
e temos muitos outros projetos importantes incluídos ou à espera da sua inclusão em salto de gerência, nomeadamente a pavimentação e o desarruamento da Foz de Odeleite e da Almada de Ouro, o alargamento da capacidade ou o reforço da capacidade do cemitério de Castro Marim, o investimento na parte dos RSU, recolha de resíduos sólidos urbanos, a viatura que adquirimos, vejam bem como as coisas demoram, para além da nossa vontade. O concurso público já aconteceu em 2019, o fornecimento que era para ser em 2020, a viatura ainda não está disponível, à conta também da pandemia, foi a justificação da parte do próprio fornecedor, peças que não são produzidas nos mesmos países e depois são integradas também fora do país. E vamos, a primeira viatura desse grande investimento chegará, se Deus quiser, se correr bem, em fevereiro, março de 2021. Mas temos que fazer investimento a seguir, que é lançar novos concursos, novos procedimentos para ir investindo gradualmente à medida que são as capacidades do município. E, em paralelo, fazer uma revisão do tarifário dos resíduos sólidos urbanos, que ainda não foi feito, mas à medida que se vai investindo, também temos que ir fazendo a recuperação desse investimento. Depois temos intervenções mais de manutenção também previstas e que será assegurado com a integração de salas de gerência, que se espera significativa em relação aos anos anteriores, dado todos os atrasos que já falei, portanto, não foi investido à disponibilidade no final do ano, que se traduzirá num saldo de gerência, que será integrado em fevereiro do ano que vem, não é permitido integrá-lo já. Temos uma intervenção na urbanização das laranjeiras a nível da pintura de todos aqueles edifícios que estão bem a precisar, intervenções várias a nível dos abrigos de autocarros, uma intervenção obrigatória e que, se não estivesse aqui no documento elaborado quarta-feira, teria que ser objeto de uma alteração, que é a intervenção para a eliminação e mitigação das inundações da zona poente de altura. Terá sido alguma irresponsabilidade, se não muita, todas as urbanizações que foram aprovadas ao longo de algumas décadas no florescer da altura e sem um cuidado sobre a rede de águas pluviais da altura. O que é que acontece, tal como aconteceu ontem à noite, ontem à tarde, quando a descarga de água é muito grande, a Ribeira do Álamo, que é para onde drena grande parte da água pluvial da altura e o interceptor que liga ao mar as águas da altura, entram em colapso, entram em carga absoluta e as casas estão em níveis mais baixos, zonas mais baixas, ficam debaixo da água. Isto acontece em altura, acontece há 30 anos e nas mesmas zonas, porque parece, eu não sou dessa época, não por não estar cá, mas a idade também não permite, mas, como todos relatam, os barquinhos chegariam ali à zona central, agora à nossa zona mais aprazível da altura. E foi tudo muito bonito, tudo o que se fez e se foi licenciando, mas sem o cuidado, sem o rigor daquilo que é a lei da natureza e que não precisa de ter software, nem conhecimentos básicos, nem muito futuristas, precisa é ter alguma consciência e o gestor público obriga-se a essa consciência. Alguns promotores não gostam que a Câmara exija ou que reconheça algumas construções com construções com impacto semelhante ao loteamento e exija novas redes de água, esgotos, etc. Ficamos chateados, é muito exigente. Mas isto é de uma responsabilidade governativa. Como é que se aprova estruturas de urbanizações deste género que deram desde logo sinais e inundaram logo e não se fez nada? E agora tem que ser os municípios contribuintes de agora que nada beneficiaram com essas estruturas, ou poucos poderão ter beneficiado, e agora com os nossos impostos teremos que ir suprimir, mitigar tudo aquilo que simplesmente de uma forma irresponsável foi feito. E eu digo isto com algum sentimento, alguma dor, porque isto não foi de ontem. Isto é um problema que existe há 30 anos. Infelizmente, os períodos de seca têm sido cada vez maiores. Foram feitas algumas intervenções há 7, 8 anos, nomeadamente
novas zonas de escoamento, novas sarjetas, foi feito o emissário também que joga água para o mar na zona do Verde Lago, foi feito algum investimento que minimizou, mas não resolveu o problema, porque o problema é que estão casas construídas e urbanizações construídas em zonas sem rede pluvial e em cotas cuja rede que lá está, algumas até passam por baixo das casas. Quer dizer, mesmo que se queira fazer uma intervenção, não se consegue ir abrir uma caixa porque está debaixo do quintal do senhor A, do senhor B, que nem vive cá. Portanto, isto foi o que se fez e agora temos que corrigir, é uma prioridade de investimento no nosso orçamento. Depois também temos um investimento significativo para a renovação de viaturas e máquinas, tal como falei na higiene urbana, equipamentos de manutenção das estradas, porque as estradas que foram feitas há alguns anos estão a demonstrar colapsos e fissuras que precisam ser tratadas. Isto é como nós, quando temos um dente e que não saneamos logo a nossa cárie, podemos ter que arrancar o dente, e é o que está a acontecer às nossas estradas, que precisam de um investimento, e foi feita uma lista de equipamentos necessários para a manutenção dessas estradas, como também a renovação da sinalética, de suporte físico, mas também pinturas rodoviárias, e há algumas candidaturas, também iremos fazer um investimento na área de eficiência energética, com duas áreas que vão ter financiamento, nomeadamente a Quinta da Cerca, a substituição de todo o sistema de iluminação, e a piscina municipal. E tentaremos fazer uma parceria público-privada no âmbito do Código da Contratação Pública para que se estenda a todo o município. Eu poderia falar aqui muito mais, por exemplo, a rede da internet das Fornazinhas finalmente já foi colocada lá a antena, já não é necessário uma campanha de difamação contra este executivo que se propôs numa ação inovadora, única, e que haja outros municípios que tenham essa capacidade para o fazer, para levar sinal às Fornazinhas. Mas dizer que os municípios, por natureza, não o podem fazer. A ação que foi ali feita é uma ação bem concertada, validada e de forma a que não tenha problemas com a entidade reguladora. Não se pode replicar com facilidade para outras áreas por causa de uma série de condicionantes da entidade reguladora. Mas o município propôs há 2 anos fazê-lo e vai conseguir, se Deus quiser, no Natal já ter a internet a funcionar. Mas assim espero. O mais difícil já está feito. A nível da ação educativa, temos começado também a fazer investimento para novas estruturas e a readaptação para receber as competências das escolas, como sabem, vão receber a competência das escolas. A nível da ação social, temos as alterações em curso sobre o regulamento, e a nível dos benefícios fiscais às famílias e às empresas, também sabem que está em curso o regulamento para que possamos criar um sistema mais justo dentro daquilo que são as nossas competências de apoio às famílias e às empresas. Eu gostaria ainda de dizer que neste orçamento, aquilo que normalmente temos uma despesa corrente superior à de capital, este ano temos uma maior aposta no investimento de capital, porque há uma variável que só será reposta no orçamento face à evolução pandémica, tem a ver com os dias medievais de Castro-Marim, eventos de várias ordem, foi mantida aí alguma verba e, como tal, como as férias ativas, mas são 3 variáveis decorrentes e com reflexo nas atividades mais relevantes, mas que não faz sentido estarmos a alocar exclusivamente esta verba para este fim, sem saber o que é que nos vai acontecer. Queiramos, tenho muita confiança que todas estas atividades vão retomar, mas acho que esta pandemia vai nos obrigar a ter outra forma de estar, outro nível de exigência e eventualmente outro controle. Portanto, é uma verba que em fevereiro será reintegrada em função da evolução pandémica. Orçamento, 21 milhões de euros.
de orçamento real e poderá, com esta revisão que vos falei há pouco, chegar aos 23, 24 milhões de euros em fevereiro e, portanto, é um grande orçamento. Tínhamos nós unhas para tocar esta viola. Sim, senhor. O meu agradecimento à senhora Vice-Presidente. Eu tinha pedido para fazer uma apresentação sucinta, acabou por fazer uma apresentação exaustiva, por um lado, porque ficámos a saber todos o que é que está a passar, porque o povo, se calhar, não sabe bem todo o trabalho que tem sido desenvolvido e que se prevê que se venha a desenvolver entre 2021. Aliás, há sempre umas más línguas, o que não é o caso das nossas vereadoras da oposição. Não sei. Mas que há uns partidos todos e nos conselhos todos e tal, que dizem que é estar no poder, que não faz nada. Portanto, aqui ficámos a saber do muito que se faz aqui ao longo deste tempo. Bem, senhora vereadora Célia, já sei que quer dizer alguma coisa. Quero sim. Não, vou ser mesmo muito sucinta. Vou deixar depois para a declaração de voto. Queria só alertar-vos para que nos mapas está para alterarem esta situação que diz orçamento para o ano 2020. Está na despesa, na receita, nos mapas, portanto, para fazerem o favor de alterar. Depois também gostava, em bom rigor, saber onde é que está inscrito, qual é a rúbrica em que está inscrito o montante referido para o lar de Alzheimer, porque vi, sem dúvida, a inscrição para os bombeiros, a inscrição para a proteção civil, mas nos documentos e no orçamento fornecido não vejo qualquer menção ao lar de Alzheimer. Portanto, é a única nota que deixo. Senhora vereadora? Agradeço a questão. Isso dos mapas deve ter sido por causa. Fala nos mapas financeiros, deve ser algum sistema. Exato. Deve ter havido algum engano. Dizer que. De 1 à página 39. Sim, vou pedir para que seja corrigido, até porque se aceitarem, pode ser já corrigido para a Assembleia Municipal. Quanto ao lar de Alzheimer, está numa rubrica, não há um financiamento consignado, mas está numa rubrica para transferência de investimentos de capital para outras instituições, que agora não, agora teria que ver aqui, não temos aqui o chefe. Portanto, não está específico mencionado para o lado. Não é específico, não pode estar não específico. E sobre isso, tal como está no documento, vai ser reforçado no âmbito da integração da saúde de gerência. Está aqui uma lista na página. Sim, eu vi. Na página 9, quais são as rubricas que vão ser reintegradas ou reforçadas no âmbito de saúde de gerência. Mesmo assim, não pode haver uma verba específica para o lar de Alzheimer, é sempre outras instituições. Os bombeiros têm um protocolo atualmente. Tem um protocolo, é um reforço do protocolo. Qual era a outra questão? Não mais nenhuma. Eu queria dizer que também este orçamento foi feito em condições assim um bocadinho difíceis. O nosso chefe de divisão da área financeira, para além de ter penso que posso fazer esta revelação pública, fraturou um pé, ainda teve que fazer nessas condições e supervisionar estes trabalhos nessas condições, e a sua equipe, agradeço, e lá também está em isolamento profilático, por isso um agradecimento a ele, a toda a sua equipa e a todos os que colaboraram. Foi difícil também por outro motivo. Nós este ano temos que apresentar outros mapas, que são a demonstração de resultado previsional de fluxos de caixa e a demonstração de resultados previsionais, balanços previsionais, que é uma coisa que é uma lógica empresarial e também tem que ser feito, fecha-se o orçamento e depois a partir daí é que são feitos esses novos mapas. Não é uma complicação, mas é uma coisa nova e também se traduziu em alguma dificuldade emocional, técnica, para que a coisa pudesse correr bem. E agradecer dentro das dificuldades terem conseguido produzir o documento e a todos os outros chefes das unidades orgânicas, porque de facto não foi fácil. À distância, estávamos a tratar de mapas uns dos outros. Uma outra chefe de unidade orgânica importante para este orçamento
também não pôde reunir fisicamente connosco e, portanto, estas coisas trouxeram alguma dificuldade. Mas agradecer. Sr. Vereador Vítor Rosa. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores. É só uma pequena nota sobre a questão do orçamento. Parece também que poderia aqui, não na perspectiva técnica, porque ele já foi apresentado pela Sra. Vice-Presidente, mas acima de tudo na perspectiva daquilo que é possível ou não fazer. O dinheiro nunca chega para ninguém. Os orçamentos são sempre curtos, por maiores que sejam, e num território como Castro Marim, como de uma necessidade enorme de uma coesão entre aquilo que é o interior e o litoral, obviamente fica-nos sempre curto aquilo que gostaríamos de fazer, mas temos de ter a noção da boa gestão do dinheiro e, portanto, fazer sem ter dinheiro para pagar seria muito fácil e utilizar essa propaganda para deixar a conta para pagar por outros que viessem a seguir. Não é a forma de trabalhar deste Executivo, do Sr. Presidente, nem nunca foi a forma com que entendemos as coisas. Agora, há uma coisa que é certa, e aquilo que temos de ter a noção daquilo que Castro Marim já fez, ou aquilo que este Executivo já fez, temos de ter noção que o Dr. Francisco Amaral entra para Presidente da Câmara em 2013, com uma troika que lhe impede de fazer investimentos durante 4 anos. Esse impedimento terminou em 2017. Em 2017 há eleições, até 2019 tivemos aqueles 2 anos em que pouco se pôde fazer, como todos sabem. Ou seja, na prática, o Dr. Francisco Amaral e este Executivo têm 1 ano e 6 meses de trabalho. Portanto, é normal que ao fim de 1 ano e 6 meses de liberdade para poder trabalhar e poder investir e para fazer obra, é normal que haja muitas obras que vão ocorrer neste ano 2021. E, portanto, já estamos a ver a oposição a dizer que é propaganda política, é eleitoralismo em final de época, em ano de eleições, mas não houve possibilidade de o fazer antes. Não foi por vontade que a Câmara e que este Executivo deixou de fazer obras importantes para o município à espera do último ano e o ano de eleições. É este que é a nota que gostava de deixar para que todos percebam a minha opinião sobre estas matérias e aquilo que é o enfoque do Sr. Presidente, que é fazer obra assim que seja possível e, infelizmente, só foi possível agora. É isto. Sr. Vereador Vera, quer dizer alguma coisa? Não? Eu também gostava de agradecer ao Dr. Paulo Simão, que em condições físicas muito precárias realizou um trabalho. Aliás, os 2 maiores interventores da elaboração deste orçamento é a nossa vice-presidente e o Dr. Paulo Simão. Daí o meu agradecimento a eles os 2. Já agora também se queria agradecer do fundo do meu coração. Não sei se sabe, e aliás a vereadora Célia sabe, a nossa vice-presidente teve um convite há uns tempos para exercer um cargo de alguma relevância política no Algarve, vice-presidente da CCDR, um convite pelo PS e pelo PSD, e de facto onde ganharia o dobro e teria um cargo de projeção regional e nacional até. A nossa vice-presidente recusou e ainda bem, porque aliás revela um grande amor à terra, à altura, aos castros marinenses, e eu só lhe tenho a agradecer porque de facto é um elemento essencial nesta equipa. E que revela que no fundo não se move por dinheiro, nem por ambição pessoal, nem só se move por princípios, por valores e por amor a esta terra. Por isso, eu já tinha uma grande admiração e apreço pela nossa vice-presidente. Se é possível, ainda tenho um bocadinho mais. O resto são questões que eu me dispenso. Portanto, posso pôr a votação, Sra. Vereadora Célia? Quem vota contra? Sr. Presidente, nós temos uma declaração de voto.
Pois pode ser depois da votação? Não, já diz a nossa intenção de voto, portanto... Ou mas pode, Sr. Presidente, pode. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós abstemos. Sim, senhor. Então foi Posso ler as duas abstenções das vereadoras do Partido Socialista. Pode ler a sua declaração de voto, Sra. Vereadora. Antes da declaração de voto, Sr. Presidente, se me permite, este é o último orçamento deste Executivo. E depois de ter sido os elogios seu à senhora Vice-Presidente, quero dizer que nem todos andamos na política pelo dinheiro. E nota-se, sabe? E eu partilho esse sentimento. Sei que a água não corre duas vezes por baixo da mesma ponte. É verdade. E posso dizer com sentimento e com sentido. Não corre. Mas compreendo-a perfeitamente. Porque eu também já estive nessa situação e recusei por outros propósitos, por outros motivos. E compreendo-a muito bem. Porque fica-nos sempre uma angústia. Fica-nos sempre o sentimento de podia ter sido, podia não ter sido. É verdade, mas compreendo-a perfeitamente. Quer dizer que nesta declaração de voto, numa liberdade que nos é muito condicionada, é verdade, mas quero-vos dizer que foi feita com crítica, mas num espírito muito fraterno. Portanto, vou passar a ler. Portanto, as vereadoras do Partido Socialista, Célia Brito e Vera Martins, face à imperiosa necessidade de aprovação dos instrumentos legais de planeamento financeiro e administrativo da Câmara Municipal de Castro Marim para o ano 2021, cabe-nos, como membros da oposição, apreciar, comentar e votar os documentos relativos à execução ou na sua falta, face às propostas e promessas que constantemente a força maioritária do Executivo PSD apresenta. Comentários que certamente tendem a provocar nos decisores o despertar para a consciência da razoabilidade da função nobre de gerir uma autarquia com rigor e determinação. As grandes opções do plano constituem um instrumento fundamental que traduz os compromissos do passado, as decisões do presente e representa o espelho e perspectivas do futuro. Seguindo esta premissa, numa primeira abordagem estamos perante um documento estratégico que irá definir as opções políticas para 2021. Numa análise inicial subconceda, com a nota introdutória apresentada pelo Executivo PSD, é lamentável que, mais uma vez, passado 3 anos, as justificações para a inércia num orçamento insípido e ilusório assentem numa habitual mar de vitimização. Ainda pela passada coligação, depois pela Comissão Administrativa de Gestão e atualmente, imagine-se, pela pandemia Covid-19. Alusões que manifestamente querem ocultar as incapacidades de executar obra, pelo seu atraso significativo e em risco de se perder com financiamento, designadamente no que concerne ao Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odelei, estrutura de proteção de cordão dunar em altura, redes de abastecimento de água, regeneração urbana, reabertura da porta este do Castelo de Castro Marim, sendo esta última uma promessa de mais de 7 anos. Será neste momento caso para se afirmar a lenda da porta este do Castelo de Castro Marim. Curiosamente, é inédito que esteja em orçamento inscrito os montantes implícitos com o IMI, quando este ainda não foi aprovado em reunião de Câmara. É caso para aferir, estão a pôr a carroça à frente das vezes. Surge-nos ainda como prioridade do Executivo o plano pormenor número 1 da altura, com a execução a operar na globalidade em 2021. Consideram as vereadoras do Partido Socialista que urge neste processo celeridade na sua resolução, de forma transparente e inócua para os interessados. Mas, acima de tudo, carece esclarecer aos castromarinenses, dado que ainda decorre na Assembleia Municipal o processo desencadeado por um ex-proprietário que foi expropriado de 2 parcelas e agora sugere a reversão das mesmas. Com a previsão de um total de receita corrente de cerca de 14 milhões e capital de 6 milhões, verificamos um acréscimo nas despesas correntes que se assumem no valor de 11 milhões, cerca de 53% do total da despesa inscrita. Com acréscimo de cerca de 2% com as despesas de pessoal, com um grau de execução que vai no sentido, e veremos, no sentido dos 50%, não sei se chegará, ficando mais uma vez abaixo do que a lei estabelece numa conjectura financeira que impõe regras com despesas, receitas e investimentos. Verificamos ainda que foram tidos alguns pressupostos por nós, a oposição, assumidos,
face ao plano e orçamento do ano anterior, no que concerne ao montante cabimentado atribuído ao apoio aos jovens. Contudo, a Câmara Municipal devia afirmar verdadeiramente o compromisso de apostar na participação de parcerias e cooperação de todos aqueles que estejam seriamente empenhados no serviço público à comunidade, na defesa dos interesses e necessidades das populações, fomentando maior qualidade de vida aos castelmarinenses. Constatamos, sobretudo, neste documento, a falta de uma estratégia de desenvolvimento coerente, estruturada e sustentável do Conselho, pois continuam a existir algumas assimetrias em termos do plano plurianual de investimentos, pelo que politicamente assumimos outras prioridades para o Conselho. Verificamos ainda propostas de financiamento de fundos europeus imaginários sem base sustentável que nos elevam para investimentos déjà vu megalómanos, como piscina municipal e centro de multiusos em altura. Ou então estaremos, como já foi dito, perante propósitos meramente eleitoralistas, uma vez que 2021 é ano de eleições. Temos uma visão distinta do que deve ser a atividade do município no atual contexto social, económico e financeiro do nosso concelho, onde impera a adoção de novas medidas inovadoras, com vista ao desenvolvimento sustentado e estratégias de apoio ao tecido empresarial e às famílias, por parte de quem está mais próximo dos problemas e, por conseguinte, conhece melhor a realidade local. Trata-se, mais de uma vez, do orçamento possível e com forte cunho propagandista ao estilo daquilo que nos habituaram. O Partido Socialista entende que há espaço para um orçamento mais auspicioso, que incremente o desenvolvimento económico local, com propostas inovadoras, aberto também à iniciativa privada, mas também com enfoque no investimento público, no desenvolvimento turístico e captação de investimento privado com vista à criação de riqueza. Por fim, afirmamos que, pela nossa parte, o Partido Socialista continuará a incentivar o Executivo Municipal a interromper as práticas antigas de ludibriar os eleitores, dando-lhes a entender que existe vontade de realizar projetos com utilidade pública que nunca irão ser executados. Em coerência com o que foi explanado anteriormente, e porque o Executivo, tendo a maioria, são os donos disto tudo, a posição das vereadoras do Partido Socialista, apesar de não se reverem nesta forma de fazer política, mas com o sentido de responsabilidade, de plena noção das dificuldades que se apresentam para o ano 2021, repleto de incertezas, num contexto social de grande preocupação, com o pensamento centrado nas famílias, nas empresas, a necessidade de apoio extra do município, sem previsão da dimensão, tempo e gravidade do momento em que vivemos, em consciência, o sentido de voto das vereadoras do Partido Socialista é a abstenção. Sim, senhora vereadora Célia, se me permite duas observações. Mais uma vez a senhora vereadora vem com os donos disto tudo. Eu vou-lhe voltar a dizer que eu não sou dono disto tudo. Sou o coordenador de uma equipa que funciona e que acho que funciona bem. Penso que há quem se intitule dono da lei, e a gente já viu as queixas supostamente das ilegalidades e que, afinal de contas, que eram perseguições autênticas à Nélia Mateus e ao e a outros. Afinal de contas, os tribunais acham que não, os donos da lei não tinham razão legal. Mas, como o Sr. Presidente também fez, ou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e também os tribunais decidiram o contrário. Deixa-me falar, Sr. Vereador, deixa-me falar, depois, se quiser, pode falar. Agora, eu acho que nunca nos desculpámos com a pandemia. De facto, toda a gente sabe, toda a gente viu, houve um boicote sistemático quando havia a coligação do PS com o CNU, o PS com o Dr. Estranhos, houve uma oposição sistemática, um boicote sistemático às obras, e muitas delas se atrasaram por causa desse boicote sistemático. Isto não é a minha opinião, isto é o que toda a gente viu, e daí o tal resultado eleitoral que aconteceu. Agora, a senhora vereadora Célia vai-me desculpar, mas achar obra megalómana
a um pavilhão desportivo, a umas piscinas em altura, desculpe, eu não posso Senhor estar... Presidente, eu vou só Não posso ajudar estar de uma acordo- coisa. não posso Sabe, estar de depois da acordo com o declaração senhor. de voto não há sujeição à crítica. Será numa outra reunião, Sr. Desculpe, Presidente. mas eu estou a fazer a minha declaração de voto. Não posso? Só o senhor é que pode fazer. Pronto. Eu vou rigor se falar de declaração de voto vencido. Portanto, também nem havia lugar à declaração Sim, de voto. senhor. Mais alguma questão? Então vamos aprovar a minuta. Este ponto foi aprovado com a abstenção das vereadoras do PS. Portanto, estamos de acordo. Até à próxima reunião. Agradeço a vossa presença. Sim? Até à próxima, resto bom dia. Até à próxima. Um bom dia a todos. Bom dia.